Olá, tudo bem? Eu sou o Danilo França, sou técnico em segurança do trabalho e consultor em segurança do trabalho. E estou aqui hoje para poder fazer um treinamento com vocês de produtos químicos e NR26. Vamos aproveitar a apresentação feita pelo Hugo, né? E a apresentação está excelente. Parabéns, Hugo, aí pelo trabalho bem realizado, né? Bem completo. Então, vamos lá? Então, produtos químicos. A produção e o uso de produtos químicos são fatores fundamentais para o desenvolvimento econômico de todos os países. De uma maneira ou de outra, os produtos químicos afetam as vidas de todos os seres humanos direta ou indiretamente por serem essenciais à nossa alimentação, na agricultura, saúde nos produtos farmacêuticos e o nosso bem-estar em casa com os eletrodomésticos ou até na rua com os combustíveis. Tudo tem produtos químicos, né? Quase tudo. O primeiro passo para um uso seguro de produtos químicos é saber identificá-lo quanto aos perigos para a saúde, o ambiente e os meios para o seu controle. A classificação de perigo em embalagens é feita através de etiquetas, ou pictogramas, uma ferramenta essencial para a informação sobre o grau de perigo de uma substância química, o que ela representa para o homem, o ambiente e as ações preventivas de um uso seguro e correto para evitar acidentes. Por definição, os produtos químicos são produtos de transformação obtidos por meio de processo industrial, constituídos de substâncias puras, compostas ou misturadas. Podem ser naturais ou sintéticos. Alguns exemplos de produtos naturais, produtos químicos naturais, são aqueles que são obtidos na natureza, né? Por exemplo, aí temos o sal, a água, o oxigênio. Produtos sintéticos são obtidos artificialmente através da síntese de outros produtos. É importante entender, quando se fala de produtos químicos, o conceito também de perigo e risco. Vamos entender agora. O risco ele é a probabilidade de ocorrer um evento bem definido no espaço e no tempo que pode causar danos à saúde, às unidades operacionais, ou seja, o local onde você trabalha, e causar danos econômicos financeiros. Então, isso é o risco. O perigo é a expressão de uma qualidade ambiental que apresente características de possível efeito maléfico para a saúde e ou ao meio ambiente. Vamos dar um exemplo aí bem simples para a gente entender. Por exemplo, quem tem uma laje na sua casa, né, uma cobertura, e não tem um guarda-corpo lá em cima. Então, alguém pode subir lá e tem um perigo presente. Tem o perigo que é a altura, né? A altura é o perigo. Qual é o risco dessa situação? O risco é de você cair e se quebrar todo, se machucar, morrer. Esse é o risco. O perigo, muitas vezes, ele vai existir. O risco a gente só corre se a gente quiser. É uma escolha. Correr risco é uma escolha. E vamos lá. Ok, produtos químicos perigosos são os produtos químicos classificados como perigosos ou produtos cujas informações indicam que se trata de material de risco. O risco químico, por exemplo, são substâncias, compostos ou produtos que podem penetrar no organismo por via respiratória, absorvidos pela pele ou por ingestão, na forma de gases, vapores, neblinas, poeiras ou fumos. E aí a gente pode entender um pouco mais profundamente sobre a forma, né, essas formas de produto químico, na NR9 e na NR15, são normas regulamentadoras. São feitas avaliações em cada ambiente de trabalho, inicialmente avaliações qualitativas e posteriormente avaliações quantitativas por instrumentos para medir ali a que nível de risco, né, de risco ambiental, os trabalhadores estão expostos. Se eles vão precisar de usar equipamento de proteção individual, qual tipo de equipamento, se equipamentos coletivos são viáveis, né? Ou se existem maneiras administrativas de cuidar daquele risco, tá bom? Os produtos químicos como fatores de risco. As substâncias químicas podem ser agrupadas segundo suas características de periculosidade. Vamos dar exemplos aí. Asfixiantes, explosivos, comburentes, inflamáveis, tóxicos, corrosivos, irritantes, danosos ao meio ambiente, cancerígenos, mutagênicos ou alergênicos. Muita coisa, né?
Os explosivos, por exemplo, são substâncias que podem explodir sob efeito do calor, choque ou fricção. As temperaturas de detonação são muito variáveis. Certas substâncias formam misturas explosivas com outras. Então, toma cuidado com aquelas misturinhas do TikTok, né, porque elas podem ser danosas, podem criar produtos que podem prejudicar a sua saúde ou até te trazer prejuízos financeiros e econômicos. Certas substâncias formam misturas explosivas com outras, por exemplo, cloratos com certos materiais combustíveis. Outras tornam-se explosivas em determinadas concentrações, por exemplo, o ácido perclórico a 50%. Gases, classe 2, estão divididos em gases inflamáveis, gases não inflamáveis e gases tóxicos. Líquidos inflamáveis são misturas de líquidos ou líquidos contendo sólidos ou solução ou em suspensão que produzem vapores inflamáveis, por exemplo, a gasolina, o acetileno e os solventes. Classe 4, sólidos inflamáveis, substâncias que em contato com a água emitem gases inflamáveis. São substâncias sujeitas à combustão espontânea, substâncias que em contato com a água emitem gases inflamáveis. Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos. Substâncias oxidantes, embora não sendo necessariamente um combustível, pode liberar oxigênio e causar combustão. Peróxido orgânico. Esses produtos contêm oxigênio e se comportam como oxidante perigoso. Substâncias tóxicas e infectantes. Substâncias tóxicas podem levar à morte se ingeridas, bebidas ou entrar em contato com a pele. Alguns exemplos: o mercúrio, muito utilizado aí na área da mineração, o cloro, utilizado muito na limpeza, né? Seja na sua casa ou seja no seu trabalho, a amônia, muito utilizado em hospitais, e defensivos agrícolas, que é um nome bonitinho que inventaram aí recentemente. Substâncias infectantes contêm micro-organismos que provocam doenças aos seres humanos e aos animais. Os radioativos, né, não vou falar sobre ele, e os corrosivos, é interessante entender, são aqueles que podem causar danos severos quando em contato com tecidos vivos, apresentam também outros riscos. Tem alguns exemplos aí, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Repara ao lado ali o pictograma, né, a plaquinha do corrosivo, que é aquele tubo de ensaio que normalmente é mostrado em laboratórios, né. É também o mesmo formato da garrafa PET antes de ser assoprada, é o mesmo formato. E aí mostrando, caindo aí na água, né, nos rios, lagoas, ou então na pele de alguém, né, na mão de alguém, sendo corrosivo, corroendo a pele, né, machucando o ser humano. Classe 9, substâncias perigosas diversas. Incluem-se nesta classe as substâncias e artigos que, durante o transporte, apresentam um risco não abrangido pelas outras classes. Interessante quando a gente vê um caminhão transportando produto químico, ele sempre vai ter muitas plaquinhas ali informando dos seus riscos, né? Licenças, códigos internacionais. Isso é muito interessante. Todo produto químico ele tem como se fosse um manual ali para a gente entender mais sobre ele, que é a FISPIC. A FISPIC é a ficha de segurança do produto químico. Todo produto químico industrializado obrigatoriamente deve possuir uma FISPIC feita por um profissional químico que vai dizer lá o que tem ali, né, quais são os cuidados que precisam ser tomados com aquele produto químico, medidas de segurança, também medidas de descarte da embalagem, do produto, o que fazer se houver derramamento, se alguém ingerir aquele produto, e os EPIs, equipamentos de proteção individual, que precisam ser utilizados ao manusear aquele produto. E também as melhores formas de armazenamento, tá bom? Os produtos, além da FISP, também vêm com uma rotulagem. As embalagens vêm com informações básicas ali no rótulo. Para informação mais profunda, a gente precisa olhar a FISPIC mesmo, tá? Escreve desse jeito mesmo que eu estou falando, é FISPQ, FISPIC. Sobre essa questão da rotulagem, é interessante observar que na sua casa você compra um produto químico em porções pequenas, né? 1 litro, meio litro, no máximo ali 2 a 5 litros. E não tem problema nenhum, né, você comprar assim pequenininho. Só que as empresas, elas normalmente vão comprar em quantidades maiores, porque usam muito e também porque sai mais barato proporcionalmente.
Então, vamos supor que a sua empresa comprou lá uma embalagem de 20 litros de cloro, 20 litros de álcool gel, 200 litros de um impermeabilizante, por exemplo, como é o caso lá da empresa onde eu trabalho hoje. Né, comprou lá 200 litros de Vedacity, que é um impermeabilizante betuminoso, e ela tem interesse, né, ela quer fracionar esse produto químico, ela quer pegar lá um balde, colocar o Vedacity, quer pegar uma embalagem, um borrifador, e colocar ali meio litro de álcool líquido, ou álcool gel, e tudo bem, não tem problema fazer isso, desde que você rotule aquela embalagem. Aquela embalagem só pode ser utilizada para aquilo. E todo mundo que for pegar ela vai ter que saber o que tem dentro. Né? Vocês já escutaram com certeza casos de pessoas que ingeriram ali um produto que estava num copo, que estava numa garrafa, desavisadamente, né? Ela não sabia o que tinha, ela pensou que era água, pensou que era um suco, ou então pensou que era alguma outra coisa e ingeriu e ficou doente, passou mal. Em alguns casos pode levar até a morte. Por isso que é necessário rotular. E aí, na rotulagem, a gente tem que colocar também não só o nome do produto, mas as informações básicas ali, imitando o que tem no rótulo do original do produto da onde a gente está fracionando, tá bom? Isso é importante, e na R26 ela é bem clara com relação a isso. Aqueles que não fazem isso acabam incorrendo numa infração, porque colocam a vida de outras pessoas, né, e a segurança, a saúde de outras pessoas em perigo, tá bom? E estocagem, os locais de estocagem dos produtos químicos deverão possuir placas de sinalização de acordo com a norma e contendo as mesmas informações descritas nas etiquetas de identificação e também atender as seguintes condições. E isso, ele está falando aí de baia de produtos químicos, um local de armazenamento apropriado para produtos químicos ou inflamáveis ou combustíveis. O piso tem que ser permeável, sem rachaduras ou juntas, tem que ser afastado de drenos e ralos interligados à drenagem pluvial e a rede de esgoto sanitário. Isso é interessante porque tem gente, vou derramar aqui, venceu o produto químico, eu vou derramar aqui no esgoto. Não vai fazer nenhuma diferença. Faz sim, gente. Não pode derramar no esgoto. Tem que olhar na embalagem, na FISP, ver se aquele produto ele é biodegradável, se ele recomenda um tipo de descarte especial para aquele produto, tá bom? Sistema de contenção de vazamentos, né, que é um fundo ali, um piso impermeável e estanque, né? Ele tem que suportar um derramamento a partir de 10% do produto, do líquido, né? Ou do sólido, depende, que está armazenado naquele local, tá bom? Produtos dispostos em pallets ou estantes para poder detectar vazamentos e estocados somente nos locais relacionados no inventário, ou seja, ele não pode estar num lugar que ninguém sabe que ele está. Ele tem que estar bem sinalizado, né, muito bem guardado, conforme essas regras aí. O transporte tem que ser feito por pessoas que estão treinadas, sabendo o que estão carregando, né? Tem a FISP que tem essas informações, a FISP que tem que acompanhar o produto químico desde a sua saída lá do depósito, no transporte, até o seu novo local de armazenamento. No local de armazenamento, é necessário que tenha ali um book, né, ou a FISP que disposta de alguma maneira que seja visível, né, e sabida por todos, que ali tem as informações necessárias relacionadas àqueles produtos que estão estocados naquele local, tá bom? Todas as pessoas que manuseiam, transportam, armazenam e lidam com produtos químicos precisam ser ali treinadas, orientadas, de forma que elas possam entender o que elas estão, com o que elas estão mexendo, e também para que elas não sejam colocadas em risco sem conhecimento. Não pode, tá bom? E se a FISP de cada produto exigir ali um certo EPI, um equipamento de proteção individual, para manipular aquele produto, que seja feito dessa forma. O empregador precisa fornecer o EPI correto para o funcionário e treiná-lo no uso daquele EPI. Diante de situações de emergência, a gente tem que saber o que fazer. Toda empresa grande, né, empresa que se preza, ela tem um PAI, que é um plano de atendimento à emergência. Todos os funcionários têm que ser treinados nesse PAI. E o PAI vem dizendo ali o que eu faço quando acontece um acidente. Se acontecer, o que é um acidente, né? Vamos lembrar. É um evento ali inesperado que
colocou a vida de alguém em perigo, né, em risco, uma pessoa se machucou ou se intoxicou, ou então teve um derramamento, caiu lá no solo, um produto químico, e aquilo pode causar um problema para o lençol freático, né? E o que eu faço? Existe um kit de mitigação, né? Aquele kit que tem lá que eu posso recolher aquele produto que caiu no solo, ou que contaminou algum local, ou que derramou em cima de uma pilha de outros produtos. O que eu faço? No PAI, e vem dizendo ali o que a gente tem que fazer, em conjunto, claro, com outros documentos, como a FISP, por exemplo, tá bom? E aí cada empresa vai ter a sua política, tem um lugar que vai ter lá bem, ó, em caso de acidente, liga para o bombeiro, liga para a ambulância, para o SAMU, ou então tem, não, peraí, você precisa avisar o seu chefe, né? O chefe tem que ligar para o cliente. Então é importante entender ali qual é o plano da sua empresa para o caso de acontecer algum acidente. Às vezes isso vai estar bem transparente ali, disponível nos murais. Em caso de acidente, faça isso, faça aquilo, tá bom? O fluxograma de comunicação. Algumas dicas aí do que fazer em caso de acidente. Derramamento do produto. Derramou. O que eu faço? Limpar o local o mais rapidamente possível. Quem é que tem que limpar? Quem conhece o produto químico, quem não vai se arriscar, se expor. Ventilar o local é uma excelente ideia, abrir as portas e janelas. Se o produto for altamente tóxico, evacuar o local e usar máscara adequada na operação da limpeza. Os resíduos da limpeza, papel e materiais impregnados devem ser descartados como resíduos químicos e normalmente as empresas têm um local específico para isso, tá bom? Uma baia de produtos ali contaminados ou perigosos. Em caso de incêndio, a melhor informação é a que o Hugo colocou aí: não tente ser um herói, chame ajuda imediatamente. Se você não conhece, se você tem treinamento e acha que é capaz de combater ali um princípio de incêndio, tudo bem, não tem problema. Tendo conhecimento, você não está em risco, você sabe o que fazer em caso de princípio de incêndio. Agora, se você não sabe, a melhor maneira é se proteger. Fuja ordenadamente, ajude os seus amigos a fugir. Se possível, tira ali os materiais que podem queimar, né, caso o fogo aumente, né, afasta ali os combustíveis possíveis. E também procura seguir o fluxo de comunicação, né, isso é importante, e chamar quem precisa, né, quem vai poder combater ali aquele princípio de incêndio, tá bom? Acidentes com vítimas, respingo de produto químico na região dos olhos, isso é importante. Tem que lavar abundantemente no lava-olhos, né, ou numa pia ou no chuveiro de emergência, por pelo menos 15 minutos. Manter os olhos da vítima abertos. Encaminhar imediatamente ao médico, jamais tentar neutralizar o problema. Minha tia falou que se eu colocar leite melhora. Não faça isso. A FISP que vem dizendo o que fazer. Normalmente vem dizendo, não provoque vômito, por exemplo, em caso de ingestão. Tá? Respingue em qualquer região do corpo. Retirar a roupa que cobre o local atingido, para que aquela roupa contaminada não venha a contaminar mais a pessoa, né? Não venha a prejudicar mais a pessoa. Lavar abundantemente com água na pia ou no chuveiro de emergência, dependendo da área atingida, por pelo menos 15 minutos. E aí a melhor recomendação é levar a pessoa ao médico, né, se ela realmente se feriu, se intoxicou, passou mal de um jeito que as pessoas não estão sabendo controlar ali. Em caso de corte, né, poxa, me cortei, lavar o local com água abundante, cobrir o ferimento com gás e atadura de crepe e encaminhar imediatamente ao pronto-socorro. Se tiver uma hemorragia, pessoal, ali tiver aparente, saindo bastante sangue, aperta o local, pressiona ali para que aquele sangue pare de sair com tanta velocidade e o seu organismo tente, né, o organismo da pessoa tente ali cicatrizar, né, estancar aquele sangramento. Vamos ver alguns exemplos aí de doença de pele causada por produtos químicos. Olha aí, a indústria da borracha, a indústria da galvanoplastia, são empresas que lidam com produtos químicos que podem causar aí diversos tipos de dano à sua derme, né, à sua pele. Olha a indústria do cimento, né, que é capaz de fazer com uma pessoa... a gente vai ver aí muitos desses pedreiros aí mais antigos, né, que ficam com o pé no concreto e saem dali com o pé todo furado, todo machucado, a pele fininha, né, que o cimento realmente corrói. E quem é mais alérgico pode sofrer aí danos como esse das imagens. A indústria metalúrgica, a indústria da extração do sal, olha aí mais um exemplo de produto químico natural.
a indústria da fibra de vidro, né? Quem lida com fibra de vidro sabe muito bem que ela não sai facilmente, não adianta lavar, coçar, trocar a roupa, ela vai continuar lá te perturbando, te dando alergia, coçando. A melhor maneira de tirar é tomando um banho, né, com água quente, abre os poros e aí consegue tirar as fibras de dentro dos poros, aí ela para de incomodar. Alguns exemplos aí de grandes acidentes envolvendo os produtos químicos. Um dos maiores foi o de Bhopal, na Índia, no ano de 1984. 4 mil mortes e 200 mil intoxicados. Olha o poder, né, a força que tem a falta de controle de um produto químico. Aí tem uma listinha, alguns foram no Brasil. Acidentes aí com cloro, com petróleo, gasolina. Essa frase sensacional do Leonardo Boff vale a pena ser lida, gravada, colocada no mural e compartilhada com seus amigos e parentes. Vamos ler? O que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. É aquela coisa que a vovó já dizia, né? Prevenir é melhor que remediar, e vamos desejar para o outro aquilo que a gente deseja para nós mesmos. E é isso aí, pessoal. Esse foi o treinamento de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Aí tem o contato do Hugo, né? Mas pode falar comigo. Eu sou o Danilo França, vocês vão me achar aí no Instagram e também no Facebook, tá bom? Um abraço, sucesso, espero que todos possam aí trabalhar com produtos químicos com mais conhecimento, portanto, com menos risco de se machucar e de causar problemas para o seu ambiente de trabalho e para as pessoas que estão ali próximo a você, tá bom? Um abraço, até a próxima. Assistam aí meus outros vídeos no YouTube, no meu canal.